Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje segue na primeira carta de Pedro, na segunda parte, a partir do versículo 13. Carta de Pedro aos dispersos em Roma, a irmãos em Cristo, não judeus, são gentios que se converteram a Jesus Cristo. E a partir do verso 13, Pedro agora vai tratar de um assunto muito importante para a nova vida em Cristo. É nova. As coisas velhas passaram. Agora é diferente. Agora eu sou filho. E meu pai é santo. Então ele vai tratar agora de que esses irmãos espalhados ali na província, ali em Roma, deveriam buscar essa vida santa. E ele está falando, o Espírito Santo de Deus é que está falando a mim e a cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. E ele começa assim: portanto, estejam prontos para agir. Continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, nós já recebemos muitas bênçãos. Eu sempre falo com Deus todos os dias: que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu não quero uma vida diferente dessa. E fico muito insatisfeita com o lugar onde eu estou, no sentido que essa insatisfação que eu sinto, que muitos irmãos sentem, é uma insatisfação boa, porque eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, e tem muito caminho pela frente. Então eu devo estar insatisfeita no sentido que eu preciso de mais. E ele diz assim, olha, continue alerta. Olha, nós somos chamados de atalaias. Atalaias eram aqueles que ficavam no alto dos muros, nas torres mais altas, para trazer proteção para a vida das pessoas que estavam ali dentro da cidade. Então, esses atalaias, eles ficavam alertas, atentos, para gritar para o povo da cidade que o inimigo se aproximava. Então, nós devemos estar alertas e continuar colocando a nossa esperança na bênção que está por vir. Somos muito abençoados, já. Mas existe uma bênção que está por vir, que será revelada em Cristo Jesus na sua vinda. Sejam obedientes. Olha os conselhos. Por que será que é tão difícil ser obediente, né? Seja obediente. Seja obediente a quem? A Deus. E não deixe que a vida de você seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter entregue a vida por Jesus, de não ter conhecido a palavra de Deus, de estar mortos em delitos e pecados. Essa é a ignorância que Pedro, cheio do Espírito Santo, traz para nós. Aquele tempo, ele deve ficar para trás. Aquilo que eu praticava antes,
certamente não faz parte da vida que eu tenho que ter hoje. E é incrível, é impressionante, sobrenatural, porque se eu estiver vivendo algo que não está no contexto bíblico, parecido com a palavra de Deus, a luz acende dentro de mim. O Espírito Santo continua fazendo a obra na minha vida. Então sejam obedientes, não volte às práticas antigas. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Então, muito importante esse verso 14 e 15. Porque está dizendo, olha, além de você, de mim, não ter práticas antigas que não condizem com o Filho de Deus, que não condiz com aquele que faz parte do corpo de Cristo, ao contrário disso, eu devo ter uma vida separada, santa, porque aquele que me chamou é santo. Carne e sangue não vai entrar no céu, não. Pecados não vão entrar no céu, não. Tem que haver uma vida santificada, colocada nos pés do Senhor. Isso não significa que eu não erro, que eu não falho, mas que eu tenho que ter em mente um versículo que eu guardei, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, quem? Cristãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também temos filhinhos. Não digo que não peques, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está ali advogando a nossa causa, levando o nosso pedido de perdão. Então, devemos ficar atentos, devemos buscar a santidade, porque o nosso Pai é santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Olha, não adianta. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Tudo que passa na nossa mente, Deus sabe. A intenção do nosso coração, Deus sabe. Não adianta. Deus sabe todas as coisas. Julga todas as coisas com igualdade, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Durante o resto da nossa vida. Alguns vivem menos. Outros teimam depois dos 70, 80, 90, 100. É até o fim. Eu lamento ter só cerca de 22 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Gostaria de tê-lo feito quando era adolescente. Hoje as crianças entregam a vida para Jesus. E sabe o privilégio, além de ser salvo, não viver práticas que mais tarde têm consequências. Gostaria de não ter vivido o tempo que eu vivi longe da presença do Senhor. É durante a vida toda. Que bênção! Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo? Você sabe que preço que foi pago? Foi caro, foi ouro, foi prata, foi pedras preciosas.
terrenos e mais terrenos. Não. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês, de mim. Para que houvesse vida, Jesus teve que morrer. O sangue de Jesus, um cordeiro sem pecado, sem defeito, foi derramado. É muito forte isso. Eu morreria por alguém? Por um pecador? Eu? Jesus morreu por pecadores que nem o haviam aceitado. Jesus morreu. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. A palavra de Deus diz que aquele que não ama o próximo não conhece a Deus. Então, se eu aceitei Jesus, que morreu por mim sendo pecador, agora é para mim amar o meu próximo. Nem tá falando aqui para me dar a vida por ele, não. Tá falando para me amar, ter tolerância. E olha, tem gente que é difícil mesmo. Difícil. Ingrato, sabe? Ai, o coração dói. Mas Deus mandou eu amar. Eu amar, eu cuidar. Não disse que todos seriam fáceis. Mas Jesus é que deu a vida, não foi eu. Por essa pessoa que Ele quer que eu ame. Pois você, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceu de novo, como filho de um pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as escrituras sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Palavra que os profetas ficaram curiosos a respeito dela. Palavras que os anjos queriam entender, mas que foi revelada a nós através de Jesus Cristo nessa nova aliança. Que a antiga aliança não teve essa clareza, ficaram curiosos, recebiam as revelações e talvez ficassem meditando, mas não tinha como eles entenderem o que eles estavam recebendo de revelação de Deus. Deus é Pai, é santo. E como Ele é santo, também é eterno, nós também somos eternos. Essa eternidade, ser eterno, desde o jardim do Éden, nós temos. Por isso eu digo, podemos ser eternos no céu, com Deus, usufruindo das promessas, do lugar que Jesus foi preparar para mim, para nós, ou ser eterno, indestrutível, nunca acabar no inferno, num lugar de densas trevas, que significa que são tão densas que podem ser cortadas. E o pior, além do sofrimento, do ranger de dentes, sem nunca ter a presença de Jesus Cristo ali, junto,
Aquele que não entregou a vida, não continuou até o fim, não buscou santificar, não buscou ser parecido com o Pai em tudo o que nós formos fazer. Deve ser buscando com santidade. Será que isso agrada a Deus? Será que Deus escolheria resolver dessa forma? Quando as coisas estão fáceis, é fácil. É fácil tomar uma decisão quando tudo parece óbvio. Mas quando a decisão é difícil, quando envolve dinheiro, quando envolve o meu próprio eu, a minha própria razão, aí sim é difícil ser parecido com Deus, o Pai. Fica essa mensagem para nossa meditação. Somos filhos de Deus, somos separados por Ele, fomos salvos por um preço muito grande que ninguém poderia pagar, que é o sangue de Cristo. Devemos amar os nossos irmãos, porque para nós ficou amar, para Jesus ficou amar e entregar a sua vida. Somos eternos. Vamos viver essa eternidade com Deus, o Pai. Medite nessa palavra, em nome de Jesus.